Muitas vezes a gente imagina que a gente não é inteligente, porque às vezes aparece uma continha, alguma coisa do tipo assim, principalmente na área de exatas. E às vezes a gente não é tão rápido para responder isso, a gente precisa de mais tempo para conseguir fazer um cálculo. Muitas vezes a gente dá preferência a usar uma calculadora do que fazer o cálculo na mão. Isso com certeza todas as pessoas já passaram. E existem aqueles amigos, principalmente de escola, de faculdade, que fazem os cálculos de cabeça. E aí você se compara com essa pessoa e você não se acha tão inteligente. Mas na realidade, a gente sabe hoje que existem 9 tipos de inteligência, no mínimo. E essa é uma teoria conhecida como Teoria das Múltiplas Inteligências, TMI, que foi elaborado por um cientista norte-americano chamado Howard Gardner. Essa teoria, ela traz 9 tipos de inteligência que você pode estudar, que você pode tentar entender se existe em você ou se você consegue perceber em outras pessoas. Professores muitas vezes utilizam dessa teoria para conseguir interpretar os tipos de inteligência que ele está lidando em sala de aula. Muitas pessoas que trabalham, por exemplo, com recursos humanos ou até mesmo chefes acabam também se utilizando dessa teoria para conseguir interpretar com quem ele está lidando. Tá? Então são 9 tipos de inteligência. Então você nunca pode se dizer ser menos inteligente que uma outra pessoa, porque na realidade aquela pessoa ela pode ter um determinado tipo de inteligência e você ter outro tipo de inteligência. Na TMI, acredita-se que você tem a possibilidade de ter mais de uma inteligência predominante. Mas é muito comum que uma determinada inteligência seja muito mais prevalecente do que as outras. Então, pessoas que conseguem fazer cálculos muito rápido, eles têm uma inteligência matemática, uma inteligência lógico-matemática maior do que as outras. Então, essa pessoa não quer dizer que ela é mais inteligente que outras pessoas, ela só tem um determinado tipo de inteligência mais prevalecente. O que acontece é que por muitos anos acreditou-se que somente existia esse tipo de inteligência. Então, somente pessoas inteligentes eram aquelas que lidavam com características das ciências exatas. Outras áreas não eram consideradas inteligência, como por exemplo, existe uma área da inteligência conhecida como inteligência musical, que é o quê? É a pessoa conseguir entender uma melodia, essa melodia é facilmente guardada na mente para essa pessoa e muitas vezes essa pessoa ela possui o que nós chamamos de ouvido absoluto, que é o quê? Conseguir interpretar as notas de um determinado som. Isso é uma raridade gigantesca e consequentemente, é uma inteligência. Existe um outro tipo de inteligência conhecido como inteligência linguística, que é o quê? Que é a capacidade de aprender línguas. Sim, interpretar línguas também é uma inteligência. Notem que eu falei de inteligência lógico-matemática, musical e linguística. Essas 3 inteligências, elas são interconectadas na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente está trabalhando com códigos. Matemática é um código, as línguas são outros códigos e, obviamente, a música também é um código. Então, são inteligências que são interconectadas. Em geral, pessoas que possuem a linguagem matemática, lógico-matemática mais desenvolvida, muitas vezes também se dá muito bem com a linguagem musical. Obviamente, uma pessoa que tenha a linguagem matemática desenvolvida não quer dizer que ela vai aprender a tocar um instrumento. Isso não quer dizer isso. A pessoa pode ter somente desenvolvido a linguagem matemática. Mas existe uma chance dela conseguir lidar melhor com códigos. Pessoas que têm a capacidade de aprender línguas também conseguem ter, muitas vezes, uma interpretação musical também muito boa. Tanto é que muitas vezes as pessoas aprendem línguas através do quê? De músicas, né? E por incrível que pareça, muitas pessoas que conseguem aprender línguas diferentes também conseguem dominar um pouco melhor características matemáticas. Por quê? Porque são códigos também.
Então você tem essa capacidade interpretativa bastante desenvolvida. Outras duas inteligências que também podem se interconectar é a inteligência espacial e a inteligência sinestésica. O que é inteligência espacial? É você conseguir interpretar, por exemplo, profundidades. Então, você está numa sala, você consegue perceber que existe uma profundidade nessa sala. Muitas vezes as pessoas não conseguem pensar, por exemplo, existem tantos metros daqui até o fundo, ou por exemplo, aqui nessa jarra cabe tantos litros, ou quando vai comparar dois recipientes, interpretar aquele que pode ter mais ou menos líquidos ali dentro, né? Consegue encerrar mais ou menos líquidos ou mais ou menos massa. Então essa é a ideia de espaço. Isso também te traz o quê? Te traz uma habilidade de você conseguir interpretar pontos de fuga. Isso é muito importante para quem faz desenho, né? Então você consegue fazer os pontos de fuga, você consegue interpretar da onde estão vindo as linhas para você conseguir fazer os perfis e até mesmo os desenhos com mais profundidade. Então essa ideia espacial, você consegue interpretar isso. E obviamente quando você tem essa ideia, essa capacidade de interpretar o que está ao seu redor, também fica mais fácil para você desenvolver o que? A inteligência sinestésica. A inteligência sinestésica, basicamente, ela tem relação com o movimento do corpo. Então, muitas vezes, dançarinos, jogadores de futebol, pessoas que trabalham com esportes, também têm essa habilidade bastante desenvolvida. Então, pessoas do meio artístico, muitas vezes, conseguem ter também a inteligência sinestésica bastante desenvolvida. Ou seja, a pessoa ela consegue se expressar não somente pela fala, mas também pelo corpo, assim como também essas pessoas conseguem desenvolver habilidades com o corpo. Por exemplo, o Messi é um grande jogador de futebol, parece que a bola cola no pé dele, ele encontra espaços para que ele consiga proteger a bola dos jogadores do outro time. Então essa é uma inteligência que a gente pode dizer que grandes jogadores de futebol, dançarinos, atletas possuem quando eles estão desenvolvendo as suas atividades físicas. Então essa é também uma inteligência. Então notem que lá no passado acreditava-se que era somente a inteligência do raciocínio lógico, matemático, como sendo uma real inteligência. E era descartado todas essas outras inteligências que poderiam ser consideradas coisas de gênios, né? Então hoje a gente fala, por exemplo, que um grande jogador de futebol, o Pelé, por exemplo, era um gênio porque ele tinha a capacidade de se locomover pelo campo de uma forma extremamente inteligente, né? Então ele conseguia dominar a bola e chegar no gol mais rápido que outros jogadores. Então isso é uma inteligência também. E obviamente também ali você tem um desenvolvimento relativamente grande da noção espacial. Então essas são inteligências que também se interconectam. Existem também outras duas inteligências que são um tanto quanto mais difíceis de serem notadas, que é a inteligência interpessoal e a intrapessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade de você conseguir se comunicar. Então, por exemplo, artistas da área da música, artistas da área da televisão, pessoas como jornalistas, até mesmo, por exemplo, grandes oradores, essas pessoas que conseguem falar, se expressar, que conseguem trabalhar com quem está ao seu redor, como por exemplo, pode ser também professores, pessoas que conseguem interpretar outras pessoas como psicólogos, essas pessoas têm uma capacidade interpessoal, ou seja, é a capacidade de lidar com outras pessoas. Um vendedor, por exemplo, quando você vai numa loja, ele tem uma capacidade interpessoal bastante grande. Por quê? Porque ele consegue lidar com você. Agora, a intrapessoal é uma das mais raras inteligências. Por quê? Porque ela é mais presente nas pessoas que são tímidas muitas vezes. É uma forma de inteligência que a pessoa ela consegue se auto-interpretar. Então é uma forma com que você tem de conhecer a si mesmo.
Então essa é uma inteligência também. Imagina, né? Tipo, se a gente voltar alguns anos atrás e falar, eu sou inteligente porque eu me conheço. As pessoas iam dar risada, né? Porque você deveria estar sabendo fazer uma integral. Mas na realidade, o autoconhecimento é uma inteligência extremamente rara e muitas vezes bastante difícil de ser reconhecida no meio. Então, por exemplo, professores que tentam trabalhar interpretando quais inteligências tem dentro de uma sala de aula, para eles é bastante difícil conseguir reconhecer pessoas que se autoconhecem. Isso é uma das inteligências mais raras que existem. Por fim, existem mais duas inteligências também, que é a inteligência existencial e também a inteligência naturalista. A inteligência naturalista é uma inteligência onde a pessoa consegue interpretar o meio ambiente. Então, por exemplo, grandes naturalistas como o Darwin, por exemplo, Charles Darwin, ele tinha essa inteligência. Por quê? Porque ele conseguia notar na natureza alguns fenômenos, alguns códigos. Então, se a gente parar para pensar, ela é bem próxima, por exemplo, da musical, da lógico-matemática e também das linguagens. Por quê? Porque você começa a interpretar a natureza como uma linguagem. A natureza ela te passa informações e essas pessoas conseguem interpretar isso. Por exemplo, pessoas que trabalham no campo. Essas pessoas muitas vezes pegam um pouco de terra na mão, eles sabem te dizer se a terra é boa ou não para você poder fazer a sua plantação. E por que isso? Porque ela tem essa experiência. Ela sabe se a terra está úmida, se a terra está muito seca, se está muito granulada. Ele consegue perceber essas coisas, por exemplo, se tem muitas rochas ali no meio. Então ele consegue dizer isso. Isso é uma inteligência. Muitas vezes a gente fica falando, poxa, eu tento plantar aqui no vasinho e não cresce nada, mas uma outra pessoa planta e vai. Por que isso? Porque essa pessoa possui essa inteligência. Ela possui essa capacidade de conseguir fazer com que a natureza ao redor dela se desenvolva e ela consegue interpretar a natureza então dessa forma. E como eu disse por fim, a última inteligência é a inteligência existencial. Talvez tenha sido a última inteligência adicionada a esse bloco. Por quê? Porque a inteligência ela é muito próxima da inteligência intrapessoal. Por quê? Porque é a inteligência de você compreender a sua existência, a existência de outras coisas. É a capacidade de você interpretar que existem coisas abstratas, coisas que você não pode ter contato. E muitas vezes essa inteligência ela acaba indo para o caminho de aspectos espirituais, religiosos. Então ela entra no meio da metafísica. Então são características até mais ontológicas, né? Uma vez que é existencial, é o do próprio ser, é interpretar a sua própria existência. E obviamente, se é interpretar a própria existência, essa é uma inteligência que todos nós temos que ter. Por quê? Porque nós somos racionais. Então eu penso, logo existo. Essa é a ideia filosófica. Então a inteligência existencial ela faz com que nós, na parte mais básica do ser, nos diferencie dos animais. Por quê? Porque nós desenvolvemos a inteligência existencial, ou seja, a própria ontologia do ser, né? É até redundante falar isso, né? A ontologia do ser. Mas é basicamente isso. É uma inteligência que ela extrapola a própria física. Por isso ela é conhecida como uma inteligência metafísica. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço, se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações sobre vídeos científicos ou mesmo vídeos interessantes sobre inteligência como esse aqui. Se você quer ficar mais inteligente ainda, apoie a nossa campanha de erradicar o analfabetismo científico. Aqui embaixo tem uma lista de livros que estão os preços estão muito bons, tá? São livros muito importantes. Você tem, por exemplo, aqui livros do Carl Sagan, assim como você também tem até A Origem das Espécies do Charles Darwin, esse naturalista que tinha então um grande desenvolvimento da inteligência
naturalista. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre inteligências diferentes, você vai conseguir encontrar aqui nesses livros que eu deixo aqui embaixo. Então, uma lista de vários livros legais. Então, pessoal, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.